Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora o nosso sétimo episódio do dossiê Nova Acrópole. E hoje eu vou aprofundar nos valores e na atuação dela no mundo. A gente vai trabalhar um pouquinho frente sempre aos escritos da própria organização. Aqui eu não estou colocando opinião própria, estou evitando fazer juízos de valor, e sim me baseando todos esses estudos em escritos da própria escola, em escritos principalmente dos diretores internacionais, do fundador de Nova Acrópole, Jorge Angel Livraga, e também dos seus sucessores, tá? Então, são sempre todos os vídeos são baseados nos escritos da própria escola, para que cada um tome o seu juízo de valor no que está vendo aqui, tá bom? Lembrando, esse aqui é um espaço para a gente desenvolver o pensamento crítico, tá? Respeitando todas as diferenças, crenças de cada pessoa. A finalidade desses vídeos aqui é trazer informação, tá? Para que a gente leve a público informações que cada um possa decidir por si próprio dentro da sua própria experiência de vida. Tá, quero passar bem rápido hoje, tá, os nossos avisos, né? Como já falei, esse aqui é um espaço para quem está buscando a sabedoria, ter mais informação e poder tomar suas decisões, desenvolver o seu próprio pensamento crítico. Me perguntaram sobre os cursos que eu falo aqui nos vídeos. Meus cursos e livros nada tem relação com a escola, tá? São materiais meus, de outros estudos que eu fiz, e tem esses cursos online que você pode conferir no primeiro link. Se você é uma forma de você ajudar esse trabalho investigativo que está sendo feito aqui no canal, a adquirir qualquer curso ou qualquer livro meu, ou se você preferir, você também pode fazer uma doação via Pix, que está aí na tela durante o vídeo. Bom, vamos seguir então, tá? Falar agora dos valores de Nova Acrópole, tá? Então a gente vai trabalhar esse vídeo em dois momentos. Primeiro analisando os 3 valores fundamentais da escola e depois as 3 áreas de atuação da escola. E os valores, assim, quando a gente olha, né, sinceramente falando, são valores muito bons, tá? Fraternidade, desenvolver o estudo comparado, desenvolver o ser humano, todos esses são valores muito bonitos que são pregados na escola, que, como eu falei lá no episódio 1 dessa série, esses valores eles foram tirados da Sociedade Teosófica, tá? A Sociedade Teosófica, ela é cofundada por Helena Blavatsky, que é o principal nome, e a sociedade usa os mesmos valores que Nova Acrópole. Então tá tudo isso lá na história do episódio 1, como já fez parte da Sociedade Teosófica da Argentina, antes de sair de lá e fundar a escola dele, tá? Que veio a se tornar Nova Acrópole. E aqui eu vou fazer então essa investigação. Será que esses valores são realmente praticados na escola frente ao que o próprio fundador pregou? Os valores que ele próprio coloca para a escola, será que os textos, as diretrizes da escola têm fundamentação? Esses valores que são bons, como eu falei, será que eles são vividos na prática ou somente no papel, né? O papel aceita tudo, né? Qualquer coisa que a gente escrever é válida no papel. Então a gente vai analisar agora cada um deles. Chegando no primeiro princípio, que é a fraternidade universal. O que defende a fraternidade universal dentro dos princípios de Nova Acrópole? Que não vai haver nenhuma distinção de sexo, religião, classe social. E a gente viu já no episódio 6 textos contra os homossexuais. Aqui trouxe apenas um desses trechos do Bastião 30. Afaste-se das drogas e dos homossexuais, dos ladrões, dos violentos, dos covardes. Tá? Então aqui a gente já tem um texto que é um pouquinho contrário. Se eu quero pregar uma fraternidade universal que busca criar esse núcleo com todos os seres humanos, como que em um texto eu posso mandar as pessoas que fazem parte da Nova Acrópole se distanciar, se afastar de algum tipo de pessoa? Já fica aqui a primeira contradição desse princípio de fraternidade. Lá no Código de Honra Acropolitano, ele está escrito que para ser um acropolitano você tem que crer em Deus e perceber sua imortalidade de maneira natural.
A crença em Deus ela já é contrária à fraternidade para agnósticos e ateus. E a gente tem no Bastião 105 mais um reforço a isso, né? Salvo a desgraçada minoria crescente de agnósticos fanáticos e materialistas que formam o núcleo daquela Idade Média que está se formando. Então, novamente, a gente vê textos que vão contra uma fraternidade universal a um determinado grupo, pessoas que não têm uma crença em Deus. A gente vai agora analisar críticas a outras religiões, tá? E textos que também não pregam muito fraternidade, ao contrário, pregam uma separatividade das pessoas. Lá em Ideal Político, a gente pode ler: os homens atuais caminham cabisbaixos, já não sabem amar nem lutar, e suas religiões são funerárias, suas religiões são mortas, pregando contra as religiões do mundo atual. Começa a romper as cadeias inúteis, comece a romper as cadeias inúteis com seus amigos e amigas que não participam do teu ideal. Ou seja, aqui ele está dando uma diretriz para as pessoas romperem seus vínculos afetivos. Se a pessoa não faz parte desse ideal, e que ideal que é? O ideal de Nova Acrópole, rompa com essas pessoas. Tá? E é todo mundo que se oponha à sua atual visão espiritual. Novamente, não parece um núcleo de fraternidade que busca abarcar todas as religiões, todas as pessoas, todos os credos, todas as sexualidades. Em toda a Nova Acrópole, se você não acompanha a Nova Acrópole apenas pela internet, se você já fez parte de uma Nova Acrópole, é possível que você já tenha reparado que uma sala dentro da escola ela fica sempre fechada. É uma sala secreta. Essa sala, quem frequenta são os diretores e os membros das forças vivas. Só a eles é dedicado esse espaço. Dentro dessa sala é feito um culto a divindades, divindades grego e egípcias. E até aí, normal. Cada crença, cada credo cultua a imagem, o símbolo, o deus ou os deuses que quiser. Porém, como fica, principalmente no Ocidente, será que as pessoas cristãs elas vão se sentir confortáveis ao fazerem parte desse núcleo religioso e tendo que deixar, não só o cristão, mas a pessoa de qualquer crença, ter que deixar a sua crença para poder fazer culto a alguma divindade que a escola coloca que ela deve cultuar? E quais são essas divindades, tá? As forças vivas, que está explicado em episódios anteriores o que é esse núcleo religioso, ela é dividida em três partes. O corpo de segurança ele tem que cultuar os deuses tutelares, que seria o Ares, né, deus da guerra, ou Sekhmet, a versão egípcia. A brigada feminina deve cultuar Atena ou Ísis, enquanto que a brigada masculina cultua Ptah, tá? O egípcio Ptah ou Hephaestus, do grego. Então, aqui a gente já tem também. Eu permito todas as religiões, mas de certa forma, para o meu núcleo mais interno, eu imponho uma religião ao meu modo de crença. Também já não é tão fraternal quando a gente fala de uma organização que prega isso e acaba levando as pessoas a terem que moldar as suas crenças ou seus cultos ao que a escola entende que está mais a ver com o ideal dela. Outro ponto que vai contrário a essa ideia de fraternidade pregada lá nos valores principais, a gente pode encontrar também no Bastião 30. O nome do bastião é Conselhos Práticos para os Jovens Acropolitanos, né, para os Novos Acropolitanos. Ele diz: afaste-se especialmente dos marxistas e dos capitalistas. Então, também não parece ser um núcleo de fraternidade. Ao invés de você poder reunir as pessoas, você dá a recomendação que elas se afastem, né? Aqui eu até brinquei com a imagem, né? O famoso vai para Cuba ou para Argentina, né? Decida-se para onde você vá, mas não vá para Nova Acrópole. Afaste-se desses tipos de pessoas. Assim, qual que é a sua conclusão? Que
textos que pregam que você afaste-se de homossexuais, que definam sua crença religiosa, que se afastem dos amigos que têm uma ideologia diferente de crença da sua e que afaste-se de grupos políticos, seja de esquerda ou de direita, parece vivenciar na prática uma fraternidade universal? Vamos falar agora do segundo princípio, tá? Que é o estudo comparado. O estudo comparado, como princípio, ele busca o quê? Promover o estudo comparado entre ciências, religiões e artes. Isso é o que está no papel, que deve ser feito de acordo com a escola. Como que isso é vivenciado na prática, tá? Apesar de, se você estiver entrando na escola agora, você vai ter contato com uma bela apostila, tá? Que é o curso de filosofia maneira clássica, onde aqui vão ter textos resumidos de diversos pensadores, de diversas filosofias, mostrando como se fosse realmente ali um estudo comparado. Essa apostila, na verdade, era um pequeno resumo de pequenos pontos com uma visão acropolitana do que eles entendem de cada um desses autores. Só que conforme você vai avançando nos seus estudos na escola, eu vou dedicar um episódio somente falando disso, tá? Somente falando dos estudos da escola, dos materiais que você estuda na escola, de como funciona essa jornada, entre aspas, acadêmica da escola. Mas a gente pode perceber, conforme você vai se aprofundando na escola e essa apostila, em pouco tempo, ela vai ser passada para trás, a gente vai entrar numa matéria que, enquanto eu estudava, na época que eu estudei, era chamada de filosofia acropolitana. Tá? Pelo que eu sei, agora eles preferiram alterar o nome de filosofia acropolitana por um nome mais genérico, como filosofia prática. Mas basicamente essa filosofia que você vai estudar durante meses, e a partir dali onde eles vão fazendo a conversão doutrinária das pessoas, é tudo sobre Nova Acrópole, tá? Eu trouxe alguns temas aqui, tá, para você, o que é Nova Acrópole, sabedoria e sua transmissão. A gente vê que eles sempre vão falando dessa cadeia de mestres e discípulos para aprender sempre as pessoas o instrutor que está lá dentro, a ideologia, ao ideal, e assim fazer cada vez mais esse culto a uma personalidade, de que a pessoa que está transmitindo aquele conhecimento para você, ele está num outro nível de espiritualidade, ele como o próprio Jao é visto dentro de Nova Acrópole, ele é um mestre que recebeu informações de um mestre ainda maior. Então, o estudo da filosofia acropolitana, ele é um estudo totalmente doutrinário e de nada é um estudo comparado. Eu quero trazer não as minhas impressões, mas a impressão de relatos aqui. Eu estou deixando como anônimo essas pessoas para não identificar elas, mas são pessoas que deram aula em Nova Acrópole, tá? Primeiro dos relatos, existe uma relação de materiais que são permitidos como referência. Quando investigamos por fora, é normal nos dizerem: se está com tanto tempo livre para buscar outras fontes, por que não ler todos os bastiões? Já fez isso? Olha o segundo relato. Para dar aulas ou palestras, somos obrigados a trabalhar exclusivamente com os materiais da escola. Não podemos trazer nada de fora. E nossas aulas precisam ser aprovadas por superiores. Uma forma de controle para garantir que tudo esteja de acordo com a doutrina deles. Isso parece estudo comparado? Todo controle, toda doutrina e tudo que for falado, todo material produzido, tem que ter um viés que confirme a visão deles de mundo, o que eles querem que você acredite. Que você, na prática, assim, como alguém que foi aluno durante muito tempo, na prática você não sequer consegue ter tempo para fazer um estudo comparado sério, porque cada vez mais você frequenta a escola, mais te é exigido de horas de voluntariado. Eu vou falar nisso também. Ou seja, você precisa ler, você está tendo aulas da escola onde o estudo doutrinário está sendo passado para você, você tem que ler no seu tempo livre outros materiais, como os bastiões, livros que eles querem que você leia, eles querem que você leia o livro da Adélia, que foi diretora internacional, o livro do Jao,
que não tem nada demais, tá? Em nenhum desses livros tem um conhecimento muito profundo, não, é só mais visão doutrinária. Boa parte da filosofia acropolitana poderia estar em qualquer livro de autoajuda, meia boca, tá? Não tem nada de profundo sendo falado ali, tá? É esses que vão ser os contatos que você vai ter durante as suas jornadas de estudo, conforme você vai se aprofundando, tá? Em Nova Acrópole. Tá? Eu vou deixar até na descrição desse vídeo um grupo que entrou em contato comigo, de pessoas que fizeram parte de Nova Acrópole, que também estão trazendo à tona algumas informações de lá, e o link vai ficar na descrição desse vídeo aqui para você conhecer também o trabalho deles. Então, a gente vê que o estudo não é comparado. É um estudo ideológico doutrinário do que eles acreditam. E todos os autores que eles pegam, eles acham uma forma de encaixar, de fazer um recorte para o que eles acreditam e o que é que eles querem te convencer a acreditar como correto, como a doutrina deles. O terceiro pilar, o terceiro fundamento, que é trabalhar o desenvolvimento do ser humano, os poderes latentes, como está na sociedade teosófica, e eles, claro, repaginaram um pouquinho isso, né, de poderes latentes para desenvolvimento humano. Fica muito difícil a gente dar um basta final do que é o desenvolvimento humano, quando a gente fala em desenvolvimento humano, o que é isso? Tá? Então, eu coloquei aqui 4 coisas que eu julgo ser importantes quando a gente fala em desenvolvimento humano. Não quero esgotar o tema por si só, até gostaria de ouvir a sua opinião aqui nos comentários, o que você entende como desenvolvimento humano, deixa a sua opinião aqui. Eu elenquei apenas 4 tópicos para não estender muito essa análise para você. Então eu elenquei 4 elementos que eu entendo como mostra que um ser humano está se desenvolvendo. Se desenvolvendo como? Se desenvolvendo como ser humano, é isso que eu estou trazendo aqui. Se desenvolvendo em valores humanos, não se desenvolvendo financeiramente, tá? Se desenvolvendo em sua relação com valores humanos. O que eu quero dizer com isso? O ser humano que tem gestos mais nobres, é mais ético, tem mais compaixão, compreende mais a sociedade em geral, está lutando por um mundo melhor de forma verdadeira, sem discriminação. Tá? Então eu elenquei aqui a inteligência emocional, que é a pessoa que ela compreende a si mesma e consegue agir de forma empática com outros seres humanos. Uma liberdade interior, é a capacidade da pessoa de se libertar dos seus medos, dos seus apegos, de não precisar de uma validação externa para o que está fazendo. Do pensamento crítico, uma pessoa que não está presa a seus dogmas, ideologias rígidas, que acredita naquilo e acha que o resto do mundo está errado, mas sim que aprende, junta lá com a capacidade empática, né? Capacidade de ver o outro de forma empática, de se colocar um pouco no lugar do outro. E a ética, um pilar essencial para um ser humano que está se desenvolvendo. E a ética que envolve ter uma responsabilidade social. Então, analisando esses 4 pontos que eu listei como desenvolvimento humano, vamos entender um pouquinho aqui aonde Nova Acrópole age. Tá? Quando a gente fala em inteligência emocional, uma doutrina que prega a separação, como a gente viu, que se promove como os escolhidos de uma sexta sub-raça e que tem relato de ex-membros que já sofreram assédio moral lá dentro, pois acreditavam que a escola não estava indo para o caminho que deveria ir e de certa forma foram podados lá dentro, eu não acredito que a escola ajude a desenvolver a inteligência emocional ou que ela tenha empatia com esses indivíduos, assim como não tem empatia, como a gente falou em fraternidade, com quem é homossexual, com quem é ateu, com quem é de outra religião. Então, nesse primeiro ponto, eu entendo que a escola não atende esse requisito. A liberdade interior. Eles fazem uma repressão à sexualidade alheia. Eles usam a ideologia, usam o karma como uma pressão psicológica. Ah, você está servindo ao ideal acropolitano, então você está acumulando um bom karma. Se você não está trabalhando na escola, você não está acumulando esse karma, né? Ou seja, para você acumular um karma positivo, você deveria estar fazendo o trabalho para o ideal acropolitano. Novamente, é uma forma de controle utilizado em algumas religiões com a base no medo.
Eles têm também uma hierarquia rígida, que eu já falei, tem um episódio aqui dedicado somente ao que o que se espera dos diretores de Nova Acrópole, vai conferir também, se você ainda não viu, mas essa hierarquia rígida deles, ela estrutura a base de poder acropolitano, tá? Que é um plano de poder, é isso que a gente pode entender. Então, esses aspectos impedem, na minha visão, de que o indivíduo que está se desenvolvendo tenha essa liberdade interior, pois ele está amarrado a esses medos e precisando dessa validação, né? O diretor que está lá, ele precisa da validação do mando nacional, que precisa da validação do mando geral da organização. Pensamento crítico, isso a gente já falou também, né? Com conteúdos doutrinários e rígidos, eles não buscam formar pensadores autônomos, capazes de pensar por si só, capazes de olhar para o mundo. Não, não é isso que eles querem. Né? Quando você contesta algumas visões deles, você normalmente não vai ser bem visto, tá? Então, isso de forma nenhuma está a favor do pensamento crítico, muito pelo contrário, tá? É até comum quando você contestar algumas coisas, aquelas famosas saídas de tangente, sabe? Aquelas explicações que nem fundamento tem. Essa é uma doutrina muito antiga, ou a sociedade fazia isso, sabe? Coisas que factualmente ficam difíceis de você contestar, ou tem aquelas escapadas de que as pessoas quando chegam em determinado nível vão entender algumas coisas. Elementos que a gente sabe que são levados apenas a podar o pensamento crítico das pessoas. E aí a gente junta, né, com o que falado anteriormente dessa liberdade interior da pessoa pensar, e sim que o ambiente vai gerar, fazer com que as pessoas não contestem aquilo, a pressão do ambiente vai gerar com que as pessoas não contestem as coisas. E a parte ética e a responsabilidade social que envolve nisso. É difícil uma organização que está professando críticas contra outros grupos sociais, que está só preocupada com o seu próprio crescimento, e a gente vai ver a seguir na segunda metade desse vídeo, e que acaba alienando o pensamento das pessoas, a gente afirmar que existe uma responsabilidade social em suas ações. Então, no meu ponto de vista, esse pilar do desenvolvimento humano também não é bem realizado dentro de Nova Acrópole. Então, os pilares de fraternidade, estudo comparado e desenvolvimento humano só existem dentro da ideologia deles. A fraternidade deles é uma fraternidade de acropolitanos, não uma fraternidade universal. O estudo comparado é o estudo comparado que seja comparado de Jal, de Délia e de qualquer outro autor de Nova Acrópole. E o desenvolvimento humano é você servir mais ao ideal acropolitano, não você servir mais à sociedade de forma geral. Vamos prosseguir agora, então. A gente falou dos três pilares, como a instituição deveria se manifestar conforme a própria fundação dela no mundo. Então, o que a gente falou é como a escola diz que se manifesta no mundo, através da fraternidade, do estudo comparado e do desenvolvimento do ser humano. A gente viu que não é bem assim. E as áreas, então, de atuação? Ela faz isso atuando em três áreas, como uma escola de filosofia, promovendo a cultura e o voluntariado. Vamos analisar isso também? Filosofia. Bom, já no episódio 1, eu já abordei bastante sobre esse tema, que ela professa a teosofia e que não existe um ensino comparado verdadeiro que acabamos de ver. O pensamento filosófico ele é recortado conforme a ideologia da escola. Então a gente não pode dizer que ela é ou que ela atua como uma escola de filosofia. Cultura. Aqui tem muita coisa para a gente falar sobre esse pilar de cultura, tá? Eu fiz um apontamento aqui, as ações abertas são voltadas para a captação dos alunos, não como voltadas para a sociedade em geral, tá? E eu vou demonstrar isso daqui, tá? Em vários textos da escola.
Vamos pegar o primeiro aqui no Bastião 67, Cultura e Ideologia, tá? Quando ele fala ali, ó, talvez não está bem claro que a gente não veio culturizar a Nova Acrópolis, não veio levar a cultura à Acrópolis, e sim acropolizar a cultura. É isso que eles querem. Eles querem fazer com que a cultura seja baseada na crença deles. Eles não estão para promover cultura ou para trazer cultura para a escola, mas sim para promover o que eles acreditam que seja cultura. No final aqui a gente tem, né? Temos que saber uma maneira que sejam produtivas para a nova Acrópole. Então toda ação cultural deles pega essa frase, ela é produtiva nova Acrópole. Eu sei que alguém pode vir me falar, até porque já ouviu isso lá, né? Ah, a Nova Acrópole ela vai promover a cultura porque ela está dando palestras abertas, está levando ensinamentos para as pessoas, então ela está promovendo a cultura. Será? Será que todas as ações dela não estão, na verdade, tentando acropolizar a cultura com a visão dela de mundo? Tentando trazer mais pessoas para a escola e não preocupadas em si, em desenvolver a cultura dos locais? Vamos se aprofundar ainda mais nisso então. Falando em cultura, né, a gente sabe que produção cultural é tudo que um povo produz, tá? A gente sabe que a música, a arte, suas diversas formas de expressões, tudo são expressões culturais de um povo, tudo é cultura de um povo. Porém, eles têm esses discursos do que deveria ser a cultura para eles, tá? Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo também um professor da USP comentando uma palestra de Nova Acrópole, em que a palestra está criticando alguns estilos de música e professando a música clássica como a boa música para a alma. Esse doutorando da USP ele vai comentar sobre os problemas disso, tá? Que vai estar disponível aí na descrição desse vídeo. Mas aqui no Bastião 105 a gente já vê, né? Como ele chama, né? Uma música própria dos selvagens. Prefira música clássica, ou pelo menos a folclórica, longe do que não seja a dos povos degenerados. Novamente aqui a gente tem mais um problema relacionado ao que é o eixo central deles, fraternidade, que chamando um tipo de povo de degenerado, um tipo de arte de degenerada, um tipo de cultura de degenerada. Um grande problema, e a cultura que eles querem promover é esse tipo de cultura que eles entendem ser boa, seja através da música ou através da pintura, como a gente pode ver ali. Afaste-se de pinturas psicodélicas e prefira as naturalistas. Essa ação cultural de Nova Acrópole frente aos escritos, a gente pode entender que ela é uma máscara que Nova Acrópole usa para se apresentar à sociedade. E a gente pode ler isso já no Bastião 67, Cultura e Ideologia. Quando ele fala ali, mostre-se sem máscaras, não significa cair na ingenuidade infantil de uma série de atitudes simplistas que sem prever as consequências de nossos atos. Lá no Mando 60, o Mandos é o artigo direcionado aos diretores nacionais, temos que ser hábeis e astutos, mas uma forma sem que a forma das críticas nos interfiram. São nossos inimigos que nos inclinam a transformarmos em uma simples um grupo cultural. Então, a cultura, ele está mostrando aqui que ela é uma máscara para que Nova Acrópole chegue em mais pessoas e não que ela tem como fundamento realmente agir no mundo de forma cultural. Não, ela quer agir para culturizar o mundo com o que ela acredita, a cultura e a ideologia. Eles sabem muito bem disso, que levando a cultura deles para o mundo, eles vão trazer essas pessoas para suas ideologias. Então, fechando aqui, né, a cultura ela entra como essa máscara da forma como eles se mostram no mundo. Então, a filosofia a gente viu que é também uma máscara que, na verdade,
não tem um objetivo filosófico, mas sim um objetivo teosófico, ideológico e doutrinário, e que a cultura é mais uma máscara para ocultar essa doutrina que eles querem infligir no mundo. E agora vamos falar então do voluntariado, tá? Aqui peguei inicialmente falando do voluntariado ecológico, né? E no decreto de 2009 recomenda-se que qualquer país que tenha mais de 75 membros faça atividades ecológicas, como uma limpeza de monumentos, parques públicos, praças, etc. E que utilize isso da forma de imprimir em suas camisas alguma frase que seja alusiva à Nova Acrópole e que ela está trabalhando em benefício da sociedade. Então esse voluntário ecológico, ele é mais uma ferramenta de propaganda de Nova Acrópole. Então a gente tem a ferramenta de propaganda como escola filosófica, a ferramenta de propaganda e plano de poder cultural e o voluntariado ecológico como outra ferramenta de propaganda. Parece aquele tipo de coisas de empresas que coloca 5 mil reais para revigorar uma praça na cidade e daí gasta 50 mil reais para se promover como a benfeitora da praça na cidade. São ações desmedidas, né? A ação que ela está fazendo real em benefício da sociedade é muito menor frente à ação que ela está fazendo para se autopromover frente à sociedade. O voluntariado ele é praticamente focado nos trabalhos da escola. Então muita gente vai falar, eles estão fazendo um trabalho voluntário, eles levam palestras gratuitas, eles levam isso, eles levam aquilo. Só que quase totalidade das horas trabalhadas é simplesmente de um voluntário em Nova Acrópole, é simplesmente para Nova Acrópole, não de forma social. Após anos atuando lá, eu posso dizer que de dezenas, talvez centenas de horas trabalhando no voluntariado para a escola, eu poderia dizer que a gente fez umas 2 horas de voluntariado externo à escola, realmente fazendo uma ação fora da escola para ajudar alguma pessoa. Então, todo trabalho voluntário normalmente se resume em limpar o chão, limpar o banheiro, cozinhar, tirar guarda na escola. E aqui a gente vai pegar o Bastião 60 como ele reforça essa ideia. Necessitamos urgentemente aumentar nossas bases. Quero novos membros. Eu quero novos membros. Eu quero membros. Quero mais gente em Acrópole. Mais juventude. Essa é a ordem do mando máximo e fundador de Nova Acrópole no Bastião 60. Ainda do Bastião 60, a gente tem cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto que passa, deve dedicar-se totalmente a Acrópolis. Todos os dias devemos trabalhar por Acrópolis e tratar de trazer um membro. Então é esse o voluntariado que eles querem. Tá? Muita gente vai falar, eles estão fazendo algo para a sociedade. Eu sei que alguém pode vir colocar esse ponto. Eles estão fazendo algo, eles estão trazendo. Não, toda ação deles, entenda que toda ação de aparente voluntariado funciona para trazer novos membros. Eu quero membro, eu quero membro, eu quero membro. Traga mais gente. É isso que você vai ter que fazer como voluntário. É deixar a escola bonita, limpa, banheiro limpo, chão limpo, para chegar mais gente externa e ver a palestra lá. Entregar panfleto para trazer palestra lá. Mais pessoas para serem captadas para essa doutrina acropolitana. Esse é o trabalho voluntário que a escola organiza. O voluntário acaba sendo um pretexto para fazer as pessoas trabalharem de graça na escola. E essas pessoas elas já contribuem financeiramente. Ninguém que estuda em Nova Acrópole está estudando de graça. Então o diretor está lá, o professor está lá, um membro da secretaria está lá trabalhando de graça. Mas todo mundo que está pagando, seja quem está assistindo a aula está pagando, seja os membros voluntários estão pagando também. Quanto mais você avança na escola, mais você tem que fazer contribuições financeiras para a escola. Então todo mundo está pagando, além de trabalhar de graça. Por isso eles conseguem crescer da forma que crescem.
E já indo para o encerramento desse vídeo, né, estou trazendo um texto do Jorge Angeli Fraga que está lá no Mandos 16, né, ele falando sobre o crescimento, e olha como ele olha os países latino-americanos, tá? Ele falando da dificuldade de crescer em países anglo-saxão, línguas de origem anglo-saxã, diferente de alguns países que ele chama de terceiro mundo, né? Me recordo quando eu tinha 18 anos e falava em conferências públicas a 200, 250 pessoas sobre cosmogonia tibetana, egípcia. Saí em Buenos Aires, falava. Eu poderia falar isso em Londres, Nova York, Boston, etc. Obviamente que não. Ou com menos êxitos e aplausos mais ínfimos sobre esses temas, dos quais hoje me atrevo a falar. Né? Então ele fala aqui com os poucos conhecimentos, né? Ele teria menos êxitos e menos aplausos com com os poucos conhecimentos que ele tinha sobre esses temas se ele falasse em outras cidades. Então a gente tem que refletir, tá? O quanto que a gente está ouvindo de alguns discursos que estão nos chamando talvez de baixa cultura, porque a gente ouve, acredita, aplaude, defende, quando essas pessoas muitas vezes têm um ínfimo conhecimento sobre aqueles temas dos quais estão falando e estão sendo aplaudidas por dezenas, centenas de pessoas. E eles mesmos estão cientes disso, estão se aproveitando da falta de introdução das pessoas sobre alguns temas para captar essas pessoas para si, a trazer essas pessoas para dentro das suas organizações, para aproveitar-se da mão de obra dessas pessoas. E para a gente fechar, trazer o recado aqui de Krishnamurti, falando sobre o ideal, sobre as pessoas que eu sei que a busca, né, de sentido, de ajudar, de um mundo melhor, nos faz muitas vezes procurar algumas organizações, né? Assim como eu também procurei um dia Nova Acrópole acreditando nesse ideal de mundo melhor, de desenvolvimento humano para um mundo melhor, e que muitas vezes a gente acaba se iludindo ou gastando mais tempo da nossa vida do que a gente gostaria. E apesar da luz do sol, quando ela ilumina a água do oceano, ela só ilumina ali poucos metros. E a gente não vê o que está no fundo, né? A gente não sabe o que está no fundo. Então, a gente tomar esse cuidado. Cada um tem o direito a fazer suas próprias escolhas, mas lembrar que muitas vezes o que você está vendo iluminado é só a superfície. Ali no fundo tem muito mais coisas que você não consegue ver. Tá? Krishnamurti, quando questionado aqui, né, quando um ser humano abandona toda a autoridade e se torna assim mestre e discípulo de si próprio, e não de outrem, em que ponto está então? Quando não tem ideais nem ninguém para o guiar, por que todas as pessoas que tentam guiar o homem induzem ao erro, deixando-o igualmente infeliz, confuso, ansioso e atemorizado? Quando se chega até aí, onde é que se está? Quando se abandona o guru, o ashram, o instrutor espiritual, a autoridade, o ideal, quando realmente se não depende psicologicamente de ninguém, o que é que se faz então? Haverá alguma coisa que se possa fazer? Não há nada a se fazer. És luz de ti mesmo. Krishnamurti, como esse pensador, esse espiritualista individual, já ouvi várias vezes ele ser criticado dentro de Nova Acrópole. Exatamente porque ele prega uma espiritualidade individual, onde as pessoas não precisam de um mestre para estar ali dizendo para ela o que elas têm que fazer. Cada um pode sim se aconselhar com pessoas, mas entender seu próprio desenvolvimento humano como único e trabalhar dentro do pilar de ética para poder se desenvolver, sabendo que é bom para os outros. Sua consciência sabe disso,
Você não necessariamente precisa, você não precisa de alguém para estar dizendo o que você deve fazer, como você tem que se comportar. Esse é o nosso episódio de hoje. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado para você que acompanhou até agora. Próximos episódios aí, estou preparando o material falando dos ensinamentos de Nova Acrópole para a gente aprofundar ainda mais nessa ideia de doutrina filosófica, não da filosofia como forma de desenvolver o pensamento crítico nas pessoas. Não esquece, muitas pessoas que assistiram os vídeos ainda não se inscreveram, te convido a deixar a sua inscrição, deixar o seu curtir nesse vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.